eu sou a Milena Pereira, bolsista em iniciação científica pela IMED, e vou apresentar agora o artigo Comparação entre as residências construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Passo Fundo e as residências construídas nas reservas indígenas do norte do Rio Grande do Sul, feito por mim e pela professora orientadora Caliane Almeida. Então, no Brasil, foram construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida 195.024 unidades habitacionais entre os anos de 2009 e 2017. No mesmo ano, o PNHR passou a ser um subprograma do programa Minha Casa Minha Vida, denominado de Programa Minha Casa Minha Vida Rural. Então, o artigo tem o objetivo de comparar essas residências, as residências construídas em Passo Fundo e nas reservas indígenas do norte do Rio Grande do Sul. As unidades habitacionais construídas nas reservas indígenas possuem 56 metros quadrados e 63 metros quadrados. Elas são compostas por um banheiro na área interna ou externa, sala e cozinha e 2 quartos. Nas reservas indígenas da Serrinha, Voltouro, Carreteiro, Monte Caseiros, Ventar, Ligeiro, Cacique Doble e Nonoai, foram construídas 863 unidades habitacionais no total. Em Passo Fundo, o programa Minha Casa Minha Vida beneficiou quase todo o território municipal. As plantas construídas em Passo Fundo são de 38 metros quadrados. O empreendimento em Passo Fundo, feito pela construtora Priori, ele garante que as vias sejam pavimentadas e também possuem um tratamento no sistema de esgoto e na rede de eletricidade. Já nas reservas indígenas, isso não há. Em muitas, o acesso às suas casas são de grama ou barro. E também não possui um tratamento no esgoto e nem na rede elétrica. Em muitas casas indígenas, as janelas estão em estado precário, muitas até sem janela ou porta, eles têm que improvisar uma janela ou uma porta. Bom, de certa forma, a construção do modelo de implantação feito em áreas urbanas pode não atender, então, às expectativas dos moradores rurais. O artigo, então, demonstra que as áreas rurais indígenas continuam sendo desassistidas pelo poder público em comparação com as reservas feitas em Passo Fundo. E era isso. Obrigada. Olá, eu me chamo Eduardo Fernandes Antunes, sou pós-graduando do EPG Arquimedes e venho apresentar um trabalho intitulado Uso de brisa solar e sua influência no desempenho energético de edifícios verticais brasileiros. Este artigo é em parceria com a arquiteta Laura Paga Cambrucci, a professora doutora Thaisa Leal da Silva e o professor doutor Lauro André Ribeiro. O crescimento populacional aumenta a demanda por edificações e consumo energético, que alavanca a busca por soluções sustentáveis. As edificações comerciais e residenciais são responsáveis no Brasil pelo consumo de quase a metade da energia elétrica. Dessa forma, o uso de brisa solar proporciona melhoria no conforto térmico e lumínico, diminuindo assim o consumo energético dos edifícios. A partir disso, o objetivo deste artigo é analisar quais regiões e zonas bioclimáticas brasileiras possuem estudos sobre brisa solar relacionado à melhoria da eficiência energética das edificações, para assim identificar lacunas literárias sobre os temas abordados, a fim de justificar pesquisas futuras. Metodologicamente, foi realizada uma revisão sistemática utilizando a estratégia Prisma, que se divide em 4 etapas: identificação, triagem e legibilidade incluídos. Realizando assim uma pesquisa nos portais Google Scholar, Cielo e Elsevier com a palavra-chave eficiência energética e brisa solar, de janeiro de 2010 a dezembro de 2020, que resultou em 1.641 artigos. Desconsiderando assim artigos duplicados e relevantes para o objetivo, sem objeto de estudo e sem referências bibliográficas sólidas, foram selecionados 19 artigos acadêmicos relacionados à eficiência energética em edifícios verticais através do uso de brisa solar. A partir desses estudos, foi realizado um levantamento gráfico, que nos mostra que há uma paridade de publicações, porém não há uma continuidade. Também temos 2014 como ano com o maior número de artigos publicados, sendo eles 4. Em 2015 e 2020 não houveram nenhuma publicação. Também foi realizado um resumo dos artigos selecionados por temática, localidade, zona bioclimática e a classificação do objeto de estudo.
qual está representado nesta tabela. A partir dela, conseguimos algumas informações importantes. 9 dos 19 artigos falam a respeito de certificações de edifícios. 16 dos 19 têm como objeto de estudo edificações comerciais. 10 destes estudos têm seu objeto de estudo localizado na região sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e 11 deles na zona bioclimática 3. Também temos a ausência de pesquisas em localidades interioranas do Brasil. Como considerações finais, temos o principal resultado, o impacto positivo do uso de elementos sombreadores no desempenho energético de edifícios estudados. Temos também lacunas literárias, como edifícios residenciais, os quais foram a minoria, e regiões do Brasil sem pesquisas. Para trabalhos futuros, conseguimos elencar análise de literatura completa, um recorte temporal ampliado e pesquisas em zonas bioclimáticas onde a temática não foi explorada. Aqui deixo referências bibliográficas que foram citadas nesta apresentação e agradeço a atenção de todos. Trabalha sobre co-living e coworking, arquitetura compartilhada de forma inteligente e sustentável. Eu sou Karina Igert, acadêmica do curso de Arquitetura e Urbanismo da IMED, e a minha orientadora é a doutora Thaisa Leal, docente do PPG-Arc. Uma boa arquitetura para Walter Gropius é aquela que reflete o modo de vida da época. Hoje muito se estuda sobre cidades inteligentes, que tenham capacidade de resiliência, adaptação e flexibilidade, e também sobre uma sociedade estruturada sobre princípios de colaboração, compartilhamento e sustentabilidade. Essa é uma pesquisa exploratória, estruturada em 3 partes: revisão bibliográfica, aplicação de questionário, resultados e discussões. Passo Fundo tem buscado se tornar uma cidade mais inteligente. Com isso, há uma crescente demanda por espaços flexíveis e o co-living e coworking são opções viáveis. O questionário aplicado possuiu 15 perguntas que objetivaram conhecer o perfil dos respondentes, bem como a sua familiaridade e conhecimento dos conceitos de co-living e coworking e a sua opinião sobre estes espaços. A maioria dos respondentes tinha idade entre 15 e 30 anos, se identificou como feminino, moravam em Passo Fundo, são estudantes da primeira graduação e cerca de 38% residem em moradias locadas ou compartilhadas. Em seguida, questionou-se se possuía um local adequado para trabalhar, ao que 29% respondeu que não. 56 pessoas responderam estar trabalhando ou estudando em home office. Então, foi perguntado se eles conheciam o co-living e coworking. 54% respondeu que sim, que conhece. Foi dada uma breve explicação sobre os dois termos e perguntado a aceitação, ao que 59% respondeu que estaria disposto a morar em um coworking, em co-living, e 83,4% estaria disposto a trabalhar num coworking. Foi perguntado em co-living qual ambiente não gostaria que fosse compartilhado, ao que 90% respondeu o quarto. Foi perguntado em coworking o que é que eles gostariam de ter a mais, ao que responderam 83,4% estacionamento e 75,5% respondeu café. A última pergunta era uma pergunta descritiva e com as respostas se montou essa nuvem de palavras onde se destaca privacidade, despesas e experiência. Conclui-se que, analisando as respostas, a grande aceitação do coworking, cerca de 97%, 90% não gostaria de compartilhar o quarto, então, e 75% gostaria que tivesse um café no coworking. Passo Fundo é uma cidade do interior, no entanto, regionalmente ela é um polo de educação, de saúde, de negócios, de lazer e tecnologia. Então, se conclui que a arquitetura compartilhada é uma tendência nas grandes cidades que pode resolver problemas de cidades como Passo Fundo também. E eu concluo essa breve apresentação com esse pensamento do Norman Foster. Como arquiteto, se desenha para o presente, com certo conhecimento do passado, para um futuro que é essencialmente desconhecido. Muito obrigada. Olá, eu sou Priscila Espanholo, aluna do mestrado em Arquitetura e Urbanismo da IMED, e juntamente com minha orientadora, a professora doutora Kaliane Almeida, desenvolvemos um trabalho que trata sobre os espaços remanescentes da ferrovia e as ocupações irregulares, o caso Beira Trilhos, em Passo Fundo.
Inicialmente, então, é importante falarmos sobre a segregação socioespacial, que é um fenômeno que concentra diferentes classes sociais em áreas específicas dentro da cidade. Geralmente é vinculado à localização e ao valor do solo e sofre impacto constante da especulação imobiliária. Unindo, então, a segregação e a ferrovia, tem-se o caso das ocupações irregulares, popularmente conhecidas como beira-trilhos, que são fixadas dentro da faixa de domínio da ferrovia, que essa faixa de domínio consiste em 15 metros laterais ao trilho, e que seria o recuo destinado ao funcionamento do transporte, de forma segura, sem oferecer riscos à população. Essa faixa não é edificável, mas a população de baixa renda acaba encontrando nela uma forma de acesso à cidade. O objetivo é identificar, quantificar e mapear as construções irregulares ao longo desse trecho, analisando seus recortes espaciais principais. O recorte A, que é a ferrovia sem funcionamento, o antigo ramal Santa Maria Marcelino Ramos, no sentido leste-oeste da cidade, e o trecho B, que é a área que opera diariamente para transporte de cargas, que conecta Passo Fundo a Porto Alegre e é conhecida como Ferrovia do Trigo, no sentido norte e sul. A metodologia adotada, então, foi pesquisa bibliográfica sobre o assunto em questão, pesquisa documental em legislação, cartografia e também relatórios do IBGE, da Fundação João Pinheiro e também da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo. Foi feito, então, um mapeamento das ocupações irregulares beira-trilho, com auxílio de imagens de satélite de 2021 e do software livre QGIS. Também, posteriormente, foi aplicado o método da densidade de kernel, que permitiu visualizar, então, de forma clara os pontos onde há maior concentração de residências ao longo da ferrovia. Falando um pouquinho sobre o beira-trilho em Passo Fundo, então, são 15 quilômetros de ferrovia dentro da malha urbana. Os primeiros registros dos casos de habitações irregulares foi na década de 1960, 1970, quando aconteceu um intenso êxodo rural no município e consequentemente, uma intensa urbanização também. O mapeamento contabilizou ao todo 623 construções, sendo 515 delas no trecho A e 108 no trecho B. Falando um pouquinho sobre cada trecho, então, no trecho A, onde que a ferrovia não está mais em funcionamento, há maior concentração de ocupações irregulares, então são mais de 500, e associa-se essa presença, então, à questão da proximidade com a zona industrial, que fica no bairro Valinhos, e a facilidade de acesso a serviços ofertados pelo subcentro, que é o bairro Vera Cruz. No trecho B, que compreende a Ferrovia do Trigo, onde ainda existe operação, existem ocupações em menor escala, cerca de 100, como já foi citado, só que ali tem um risco maior pela questão da passagem diária do trem, que em muitos casos trafega a menos de 3 metros das residências. Aqui imagens, então, do trecho A e do trecho B, das ocupações nessas áreas, e foi possível concluir, então, que os assentamentos foram sendo construídos de forma individual, sem nenhum movimento social, norteando todo o processo, que são estruturas precárias, muitas vezes com mínimas condições de habitabilidade, e isso acaba violando, então, o direito à moradia dessas pessoas, e evidencia a escassez de ações planejadas do poder público, bem como a fiscalização da existência dessas habitações em área de risco. As referências bibliográficas, e obrigada pela atenção. Hoje eu vou apresentar sobre os indicadores urbanos de mobilidade, uma análise da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Eu sou a Júlia, mestrando do PPG aqui da IMED, e minha orientadora é a prof. Thaisa Leal da Silva. Bom, as cidades elas estão em um crescimento acelerado, um dos motivos é o aumento da população urbana, e esse cenário tende a continuar se intensificando, o que pode acarretar em impactos negativos para a infraestrutura urbana. E como uma alternativa, a gente tem as cidades inteligentes, que, por meio de tecnologia de informação e comunicação, podem auxiliar os gestores municipais a traçar diretrizes para um planejamento urbano mais eficiente e sustentável. As cidades inteligentes utilizam indicadores, e esses indicadores podem ajudar a mensurar se a cidade está se tornando inteligente ou não. Como exemplo, temos o ranking Connect Smart Cities,
que anualmente avalia as cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes por meio de 11 eixos indicadores, revelando pontos negativos e positivos dessas cidades. Com isso, o objetivo da pesquisa é analisar os indicadores urbanos de mobilidade da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, utilizando como referência o Ranking Connect Smart Cities de 2020 e utilizando as cidades de pequeno porte do sul do país melhores classificadas pelo ranking. A metodologia ela foi dividida em 4 etapas para melhor desenvolvimento da pesquisa. Os dados coletados foram referentes às fontes dos 8 indicadores de mobilidade e as cidades de pequeno porte do sul do país que melhor se classificaram pelo ranking de 2020 foram Florianópolis, Blumenau, Itajaí e Balneário Camboriú, todas localizadas em Santa Catarina. Então, a partir da coleta desses dados, foram feitos gráficos de cada indicador e aqui temos 3 exemplos desses gráficos. O primeiro em relação aos indicadores de idade média da frota de veículos, onde Erechim teve a pior classificação, necessitando de uma atualização desses veículos, digamos assim, pois isso influencia na poluição. O segundo gráfico é em relação às ciclovias. Itajaí e Blumenau têm uma ótima porcentagem, porém Erechim não possui nenhuma ciclovia, necessitando de mais incentivo. E por último, em relação a conexões interestaduais, que Erechim teve um ótimo desempenho, né? Pois tem acesso a diferentes cidades, sendo a conexão interestadual a maior conexão interestadual do norte do Rio Grande do Sul. Desse modo, comparando com as outras cidades, Erechim ela tem índices inferiores, né, se destacando mais em relação às conexões interestaduais, necessitando de mais planejamento em relação ao transporte público, ciclovias, mais incentivos em veículos com baixa emissão, né, e finalizando, esse estudo é importante porque esses dados fazem com que os gestores públicos e outros órgãos possam ter uma perspectiva de como a sociedade está, assim podendo traçar novas estratégias para a melhoria da cidade. Muito obrigada. O trabalho tem como título Estudo de soluções aos ataques químicos em matrizes cimentícias. Os autores são os alunos Luriane e Henrique e as orientadoras são as doutoras Franciele e Nicole. Os problemas de deterioração das estruturas são cada vez mais precoces e crescentes, e em função da competitividade das exigências de sustentabilidade no setor da construção civil, observa-se uma tendência no sentido de privilegiar os aspectos de projetos voltados à durabilidade e à extensão da vida útil. Como objetivo, buscam a revisão das soluções e metodologias que estão sendo adotadas na produção de matrizes cimentícias para amenizar os ataques químicos, em especial o ataque por sulfatos de origem externa e interna. Para o desenvolvimento da pesquisa, foram analisados artigos em periódicos ou eventos de relevância da engenharia, encontrados em bases de dados online, por meio da busca ataque químico e medida preventiva. Em relação ao seu propósito principal, os artigos foram classificados e divididos em grupos, sendo relacionados a partir de um denominado ataque químico e tringita tardia, DEF, ataque por sulfato interno e externo. Sendo assim, os resultados encontrados foram compilados em 2 tabelas. Para o ataque por sulfatos de origem externa, as medidas mitigadoras encontradas foram investigação do solo, o cimento, o agregado. Para o ataque interno por sulfatos e a DEF, as medidas mitigadoras encontradas foram agregado, relação água-cimento, teor de álcalis, condição de cura e armazenamento.
Os trabalhos discutidos ao longo da revisão abordam que a qualidade dos materiais e as suas especificações são uma das principais causas da deterioração do concreto ao ataque químico, bem como as boas práticas de execução. Por fim, conclui-se que os principais fatores que influenciaram no processo do ataque por sulfato, seja ele de origem externa ou interna, referem-se a ambiente de exposição, tipo de cimento, agregados, temperatura de cura. A seguir, segue as referências utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho. Muito obrigada.